E olha só, uma surpresa para você. Estou de cafezinho também, Por né? aqui Claro, também estamos de café, meu amigo. Como é que você está? coisa boa. Estou bem, cansado, né? A gente começou aí os ensaios desde sábado às 5 da tarde, mas eu cheguei aqui na sexta-feira para fazer algumas entrevistas e os ensaios são muito intensos. Eles começam às 5 da tarde e vão até às 2 horas da manhã. Então é bem pauleira. É preciso, ó, muito café para se manter Muito acordado. café. Fazendo as honras da nossa conversa, né? Essa live que tem como tema os bastidores da nossa Paixão de Cristo, em mais uma edição. E aí, a Paixão de Cristo que iniciou lá na década de 60, né? No finalzinho da década de 60, tem aí uma história belíssima com a nossa arte teatral, com toda a nossa região, os nossos artistas. Wagner é um exemplo disso, né? De artistas que fazem parte da nossa Paixão de Cristo Nova Jerusalém, chegando aí em mais de 55 edições, e encantando o público, né? O público que vem de todo o mundo assistir a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, iniciada lá por Plínio Pacheco, um pouco mais anterior, lá na Vila de Fazenda Nova, mas a gente vai conversar. Eu tive que colocar aqui numa filinha, meu amigo, porque é muita coisa para falar de você, viu? É muita coisa. Eu vou tomar um café hoje acompanhado aqui de várias histórias da Paixão de Cristo, e antes que esse café esfrie, né? Eu quero convidar esse meu amigo aqui, que é ator, produtor, jornalista, apresentador, meu informante da Paixão de Cristo hoje e do Grupo Asa Branca, claro. Ele está dando um show aí nas redes, né? Participando aí do CNF, trazendo os bastidores da Paixão também para o público que está acompanhando os veículos do Grupo Asa Branca. E aí, Wagner Salles, que é esse multiartista e que vai contar para a gente como é que está essa emoção de mais uma vez participar do espetáculo da Paixão. Ele que vai interpretar cinco personagens dessa edição, Wagner? São 5 personagens. Há muito tempo que já são 5 personagens, né? E são legais porque são bem antagonistas uns aos outros e é um exercício muito bom para o ator, né? E também um exercício cardio bastante elevado. Então é preciso estar preparado fisicamente para fazer também, né, esse espetáculo. Eu faço o demônio, um dos demônios do horto, né, um demônio de sermão, na verdade, no primeiro momento. Depois eu vou para o templo, faço um vendilhão do templo, e aí nós somos expulsos por Jesus. E na mesma cena, 2 ou 3 minutos depois, eu faço um dos príncipes que estão lá no Sinédrio para condenar Jesus. Desta vez eu estou ao lado de Jesus, né? Eu faço um dos príncipes que não quer a condenação dele. Né? Depois que acaba essa cena, eu tenho um certo intervalo e eu saio do sermão, consigo fazer todo um percurso por trás do público, né? Vou até Herodes. Lá em Herodes eu coloco a sandália de centurião e coloco por cima dessa sandália toda a roupa do príncipe, né? Do convidado da corte de Herodes. Então a gente faz toda a cena de Herodes, a cena de Herodes acaba, eu desço às pressas para o camarim. Lá no camarim a gente tem de 3 a 5 pessoas, né, para ajudar a troca de roupa. Troco de roupa de centurião e eu chego antes do público no cenário de Pilatos. Então é uma loucura. É uma verdadeira jornada, meu amigo. E aí, antes que eu adentre um pouquinho mais nessa questão dos personagens, eu queria que tu contasse pra gente há quanto tempo você faz parte da Paixão, Wagner? Rapaz, eu vou ter que entregar um pouco da minha idade nessa história, né? Mas vamos lá. São 28 anos, mas aí a gente tira os 2 anos de pandemia, né? Que não houve, são 26 anos de espetáculo da Paixão de Cristo. Nós entramos na troca de direção, né, quando o Zé Pimentel sai, entra Carlos Reis e Lúcio Lombardi, né? E então Lúcio e Carlos, eles tinham uma troca e um olhar muito voltado para o Agreste. Então, nesse momento, eles olharam para os atores do Agreste e viram que eles tinham muito talento, muitos talentos, e era necessário abrir mais esse leque, não só atores recifenses. E aí a gente conseguiu realmente entrar no espetáculo nessa época, eu muito jovem,
né? Sebastião Alves também estava nessa primeira leva, Severino Florencio também, a gente tinha também o saudoso, prezado, né, o pai de Sinara Catalini, né, que também era um grande ator, fazia o espetáculo com a gente, e depois foram entrando os outros atores de Caruaru, mas a verdade é de 97 até hoje. Wagner, você contou que dessa correria toda que acontece nos bastidores, nessa troca de personagens, porque não é uma coisa fácil. A Paixão de Cristo, por si só, ela já é uma coisa bem complicada, porque nós estamos falando de uma peça teatral que não está sendo apresentada em um único palco, mas em vários palcos e com distâncias para ser percorrida. Então, assim, quando a gente pensa nessa correria toda para um personagem, a gente acha muita coisa. Imagine para você se transformar em vários personagens. E aí uma coisa interessante, que eu acho que muita gente quer saber, é porque você tem um perfil muito de entretenimento. A gente te conhece pelo entretenimento, você tem essa característica toda, mas como te falei, você é um multiprofissional em todos os sentidos. E falando sobre a arte no teatro, existem personalidades, porque nós estamos falando de uma peça que se passa num período judaico, mas também passa com outros atores, por exemplo, de uma Roma antiga, né, de personagens religiosos e personagens contrários ao povo. Então, assim, existe um antagonismo muito grande entre um personagem e outro. Como é que faz para viver essas personalidades todas? Porque não é só trocar de roupa, é você sair de um palco para o outro e se transformar em outro personagem com características diferentes. Acho que a verdade, quando ela é aplicada, e ela vem junto com a técnica, né, verdade e técnica, quando o ator ele consegue ter essa ligação muito forte com essas duas coisas, você consegue entender que você está emprestando o seu corpo para contar uma história, né? Então a gente tem muita concentração, muito discernimento para que, dado o momento, eu sou uma pessoa muito pobre, que eu estou vendendo um templo e Jesus vai chegar e vai dizer, sai e retira-te daqui porque esse templo é meu, e ele entra como um revolucionário, não é? E logo em seguida eu estou o defendendo, porque eu acredito que ele seja o grande Messias. E aí você sai de um judeu para um romano, que eu também faço um romano, né, um romano contrário a Jesus, mas é isso, eu acho que é técnica, é estudo, muito estudo, o ator ele tem que estudar, ele tem que ler muito, sabe? Eu acho que na nossa profissão de comunicação, sem estudo a gente não chega a lugar nenhum, porque a maior arma que o ser humano tem hoje é a comunicação, é o estudo, né? É saber o que acontece. Então, quando você estuda todo o espetáculo, entende que naquele momento você é um judeu, que você está ao lado de Jesus, você tem que ter uma postura histórica também, né? Porque as pessoas elas mergulham. O público faz parte do espetáculo, aquela grande massa que está com a gente faz parte do espetáculo. E aí quando eu passo para o outro lado, o lado romano, é por isso que eu não tenho um barba no espetáculo, né? Eu coloco uma barba fictícia e depois tiro, porque os romanos não usavam barba. E eu passo a ser romano, em algum momento, acho que isso foi em 2006, uma senhora, ela conseguiu entrar no cortejo e ela me deu um beliscão grande, disse, não faça isso com Jesus, né? E assim, doeu muito, mas eu levei como um grande elogio, porque ela estava com ódio de mim, porque eu estava batendo em Jesus, massacrando Jesus, né? Então eu acho que é isso, sabe? Respondendo a sua pergunta, técnica, respeito à arte, pedir licença, sempre que você for entrar num espaço como esse, um espaço de fé, um espaço de renovação, e poder entender sempre que você é um ator e está emprestando, não é, o seu corpo e a sua atuação, a sua arte, para que se conte uma história. Seja antagonista ou não, você tem que fazer a coisa da melhor forma possível. Pois é, esse perfil diferenciado, veja que detalhe interessante, de compreender as características do povo romano, do povo judeu, né, do comerciante, que é diferente do soldado judeu. Então, assim, mesmo que sejam de uma mesma terra, de um mesmo período ali, eles são diferentes, né, nas opiniões, na ideologia. Então, envolve muita política, muita fé, muita religiosidade. Eu acho muito interessante isso. Agora, você estava mostrando nos stories, pelas madrugadas que você está aí ensaiando, que detalhes ali que também são característicos, né, da família Pacheco na construção da indumentária de cada personagem. Então, assim, desde pequeno eu sou fascinado pelo Império Romano, pela indumentária romana. Eu acho muito bonito. Teve mudança agora para Pilatos, né? Então a gente vai ter vamos ter algumas mudanças. Você é um homem de moda também. Conte pra gente quais mudanças vão ser essas também para o figurino da turma.
Olha só, a gente tem uma diretora de arte que se chama Marina Pacheco, que é da família, e que ela faz e fez durante muitos anos um trabalho de pesquisa muito grande. Então, as cores que vocês veem no espetáculo, elas não são compradas em loja, não são tecidos comprados em loja. Todos os tecidos eles são tingidos aqui e tingidos por frutas, né? Então, cada fruta daquela entra num processo de ebulição junto com o tecido e sai uma cor que existia na época. Então, por que as pessoas pobres elas estão sempre com cores terrosas? Porque era o que tinha, eram as frutas que tinham. Né? E por que os ricos estão com vermelho, estão com verde? Porque eles conseguiam fazer, né, trazer de outros países a seda e tantos outros tecidos nobres. Né? A mudança de figurino, ela se dá muito nos personagens mais centrais. Sabe? Você vê um trabalho maior em Jesus. Hoje Pilatos vai vestir branco, né? Pilatos sempre vem vestido vermelho, né? E nessa edição do Pilatos, o Pacheco que vai fazer, decidiu-se que seria branco, é um teste, né? É um teste de cor para ver se realmente funciona. Mas a gente sabe que Roma sempre foi lida como vermelho, né? Roma sempre chegou, né, vermelho e dourado, que mostra o poder de Roma. Né? E os judeus sempre detestaram Roma, sempre odiaram esse poder. Né? Então aí você vai para os sacerdotes, eles estão com roupas escuras, com tons escuros, porque a gente sabe que os tons escuros eles trazem notoriedade. Né? O preto traz notoriedade, o cinza traz notoriedade. Então essas cores e nuances, detalhe, tudo é confeccionado aqui. Não ache que você vai ver um couro fake, é couro de verdade. Não ache que você vai ver uma sandália feita de plástico, não, a sandália é feita de couro de verdade. E quando as pessoas chegam próximas dos figurinos da gente, elas ficam maravilhadas, porque elas percebem o quanto é real esse espetáculo. Não existe um botão que ele foi revestido por um tecido. O botão é real, ele é dourado, ele foi confeccionado para isso. Então o figurino sabe que essa história ela é muito visual. Também é um espetáculo para ser visto por mais de 10 mil pessoas. Então tudo tem que ser muito claro e muito coeso para quem entenda. Essas pessoas são pobres, essas pessoas são ricas, essas pessoas têm poder. Então, para eu ver de longe, eu identifico pelas cores, que já está no nosso imaginário lá atrás, né? A gente escuta, olha, vai para a entrevista de emprego, se veste bem para ser contratado. Não é assim? Então a gente sabe que a roupa, ela sempre conta uma história, a gente não precisa dizer muita coisa sobre ela, ela fala sozinha. Pois é, Wagner. Sobre sentimento, a maioria dos atores que passam pela paixão, que fazem a paixão, eles têm aquela coisa de dizer que sentem algo diferente. Estamos falando, e você já colocou, que pede licença para entrar num espaço como Sim. esse, né, como artista. O que é que mais te marca? O que é que mais você sente ao fazer a Paixão de Cristo, Wagner? Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês e vou falar que eu estou no lugar, dentro da Pousada da Paixão, que é uma paz incrível. Tudo isso aqui tem esse visual. Então a gente entra no lugar de imersão. Nesse lugar de imersão, o tempo passa muito diferente, Gessé. Quando eu volto para Caruaru, quando eu volto para o trabalho, eu preciso de pelo menos uma semana para me adaptar ao mundo real. Né? Então, a sensação que a gente sente ao entrar aqui, primeiro, é de pertencimento. Por quê? Porque eu sempre disse, não é você que escolhe fazer Paixão de Cristo. É a Paixão de Cristo que escolhe você. Por que eu digo isso? Porque esse espetáculo, claro, ele é entretenimento, não é? Ele precisa se sustentar. Imagine quantos milhões de reais são necessários para que isso se mantenha em pé durante todo o ano, para chegar na época da Paixão de Cristo a gente se apresentar. Isso também é um negócio. Mas, além de ser um negócio, ele é uma ponte e uma fonte de fé. Vamos colocar aí. Eu acredito muito, eu já passei por uma situação de um coma, que eu fiquei 1 mês em coma, e eu digo e afirmo que oração tem poder. E oração a gente pega, a gente sente. Enquanto eu estava doente, eu sentia a oração das pessoas, sabe? Me revigorava essas orações. Imagine junto comigo 10 mil pessoas chorando e vibrando porque Jesus está vivo, porque Jesus ressuscitou.
E essas pessoas saem daqui renovadas e felizes e prontas para viver uma nova vida, mesmo que isso dure 2, 3, 4 dias. Mas esse poder que acontece aqui, ele fica, sabe? As pedras de Jerusalém são impregnadas de muita história, não é? Plínio Pacheco, ele comprou um Jeep 66 e era só esse Jeep e os homens que ajudavam ele a erguer as muralhas de Jerusalém. Para você ter uma ideia, ninguém queria criar artisticamente Jerusalém, ninguém queria fazer a planta de Jerusalém, porque achavam que Plínio era louco. Até que ele foi a um grupo de estudantes de arquitetura e o professor deu como lição de casa ajudar esse rapaz aqui que está querendo fazer Jerusalém. E foi no que se tornou. Então, o sentimento, ele é de respeito, de gratidão e principalmente de pertencimento. Nós que estamos aqui há muitos anos, nos sentimos parte. E provavelmente vamos ser pedra também deste lugar quando partirmos para um outro plano. Wagner, a gente tem Nova Jerusalém como uma cidade-teatro. O próprio Plínio teve esse cuidado. Para quem já se hospedou na Paixão, sabe que é mesmo que está vivendo na Galileia, naquele tempo simplório, né, com Sim. todo o requinte histórico. E aí vocês, como artistas, passam esse tempo de prévia até o período das apresentações como uma família. Certo. Como é que tem sido essa relação com a turma dessa temporada? Começou há pouco tempo, né? A gente está aqui desde sexta-feira. Eu costumo dizer que essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Né? Como diria a música, né? A gente se ama, a gente acaba divergindo de algumas coisas, de alguns momentos, né? Principalmente artisticamente falando, são muito artistas juntos, né? Falando da mesma coisa. Mas imagine como é um local tão incrível, porque ele junta aí 50 atores para fazer um único espetáculo e você não vai para casa dormir. Você dorme no espetáculo, você dorme no trabalho. Né? E a gente se divide muito, são vários núcleos de pessoas, naturalmente se divide os núcleos. E aí no primeiro dia eu sempre digo, olha, gente, parece aquele primeiro dia de BBB, né? Que tá todo mundo lá brindando. No outro dia a gente vai ver quem é do bem, quem não é tão simpático assim. Mas aqui, em geral, as pessoas elas são muito agradecidas e a direção e a produção têm muito cuidado com isso. Porque não basta ser um bom ator, tem que ser uma boa pessoa. Sabe? São 50 dias, ou são 50 pessoas em 20 dias de espetáculo. Então, se você não é um bom ator, se você é um bom ator, mas não é uma boa pessoa, naturalmente você é rejeitado pelo elenco e você só aparece em cena, que não é bom para ninguém. Não é? Mas, graças a Deus, poucas das vezes isso aconteceu. E esse ano, só paz. Eu já tive contato com a Letícia, com o Leopoldo, com o Werner. Já conheci ontem, né, o Loreto, todos na paz, todos tranquilos. E a gente tem também momentos de descontração. Deixa eu levantar aqui para vocês. Olha só, fazer uma coisa bem legal aqui, quebrar o protocolo do Café com Gessé. E aqui, olha, a gente tem a Termas de Herodes, a nossa querida aqui, que ela faz as massagens. Né? Ela faz massagens para todo mundo. Então é incrível isso. Ela está aqui para curar a nossa alma. Né? E olha só, relaxamento aqui. Então tem tudo muito bacana. E aqui ao lado tem uma piscina também maravilhosa, que é a piscina de Siloé, né? Que a gente se confraterniza também, sempre. Tem os coquetéis que acontecem, né? O coquetel da TV Asa Branca, o coquetel da Globo Nordeste, de alguns patrocinadores. Então, existe também aquele momento de descontração para a gente ser feliz, né? E seguir o trabalho. Mas é uma obra pensada para que você se hospede e se sinta feliz em estar aqui. É interessante porque você mostrou a piscina e eu acho que esse é o único lugar no mundo onde o algoz vai daqui a pouco sacrificar o prisioneiro, mas toma banho na mesma piscina depois, fica tudo em paz. É isso. Né? Você está conversando e porque, veja, existem polêmicas criadas no mundo sobre atores, mas são apenas atores. Não é? A gente faz o personagem e quando acaba, você é apenas um ser humano. Você empresta a sua arte para. Então, no espetáculo em si, veja, eu faço um demônio e logo depois eu estou sacrificando Jesus. E como você mesmo falou, no outro dia a gente está aqui na piscina conversando e tomando refrigerante, falando sobre a vida e rindo e trocando figurinhas e vida que segue. Né? A gente tem que contar e emocionar a quem vem assistir. Wagner, falar em emoção, a Paixão se reinventa com detalhes. Eu lembro que há pouco tempo a gente teve
o envelhecimento das pedras que Plínio colocou para dar um charme maior. E esse ano a gente vai ter um implemento de uma personagem nova, né? Algo novo dentro da história que já fez parte do passado, agora volta a acontecer. Conte pra gente, então, que novidade é essa? E veja que sinergia, porque a Letícia Sabatella, ela fez Verônica uma única vez, Verônica só entrou a única vez nos anos 90, por uma participação de Letícia, que estava aqui e disse, olha, eu não queria fazer nada que tivesse fala, mas eu queria fazer aquela pessoa que enxuga o rosto de Jesus. E ela acabou fazendo a Verônica, e ela foi entrando na figuração porque ela queria viver esse momento. A Letícia volta este ano, e também este ano volta o personagem Verônica com fala, que é uma cena linda, muito bem feita pela atriz Angélica Zenit, que também é nossa colega de profissão, ela é jornalista, não é? E você pode conferir ela nos Bastidores da Paixão, ela sempre aparece, né, com algumas matérias. É uma cena muito bonita, uma cena comovente, é um diálogo que ficou mais alongado no encontro de Maria com Jesus. Então, as pessoas vão se emocionar muito com essa cena, porque todo mundo perguntava, e Verônica, por que Verônica não entra para enxugar o rosto de Jesus e mostrar que ficou o rosto dele no manto? Então, foi atendido, não é? E essa cena é muito bonita, além de todos os cavalos que entram em cena, né? Todo aquele efeito pirotécnico, tem consciência de Judas flutuando, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, 2025, começando no próximo sábado, vai até o próximo outro domingo, mas aí eu gostaria ainda de puxar um pouquinho para você me contar. Você começou essa conversa falando sobre como é que está o ritmo dos ensaios, porque vai uma madrugada, né, vocês não estão tendo horário específico, aí estão correndo mesmo, mas quando começa, Wagner, a gente sabe que o ritmo ele dá uma mudada porque vocês vão para o palco de verdade, de fato, com o público já assistindo. Isso. Quando essa virada de chave acontece, né? Já a partir da sexta-feira, porque tem uma encenação específica para um público convidado. Mas a partir da sexta-feira até o domingo da outra semana, o ritmo é intenso. Não é tão intenso. Quer dizer, ele é intenso agora, na semana de ensaios, sabe? Porque a gente, hoje tem, para você ter ideia, hoje tem ensaio com figurino. E amanhã vai ser ensaio com figurino e maquiagem. Hoje já tem ensaio com a figuração, porque a figuração já está ensaiando desde a semana passada, sem a gente. Então, é como se fosse colocando um grande quebra-cabeça. Trata essa peça, agora trata essa outra, junta as duas. Junta essa com a terceira e vai moldando até chegar ao espetáculo. Na quinta-feira nós vamos ter um ensaio geral. Neste ensaio geral, a gente passa 2 vezes o espetáculo seguido. E aí na sexta a gente faz uma pré-estreia para convidados, como você falou. No sábado, às 6 da noite, começa o espetáculo, acaba por volta das 9, 9h30, 10. Por que eu falo isso? Porque depende do público. Se o público ele for lento, o espetáculo é lento. Se o público for rápido, o espetáculo é rápido. O espetáculo é para o público, então ninguém fica sem assistir. Até a última pessoa parar e olhar, aí apagam-se as luzes e começa a peça. E aí vem uma mágica. A gente trabalha menos, porque nós vamos trabalhar vamos colocar aí, quem tem maquiagem de 3 da tarde, começam as suas maquiagens, né, e voltam para os seus quartos, às 5h30 vão para o cenário, começa o espetáculo, vai até o fim. E aí você tem a noite livre para dormir, para ler, para conversar, para se confraternizar, para ir para um coquetel, né, e no outro dia você tem um dia livre também para você fazer seus afazeres, vir para a piscina, conversar. Eu costumo dizer que são férias remuneradas. Não é? E eu estou fazendo o que eu amo no lugar que é mágico e que tem piscina. Então é muito bacana. Muito bom, Wagner. Eu fico muito feliz, né, de poder ter amigos que se realizam com o trabalho assim como você. A gente faz parte de um mesmo rol de atividades, porque somos jornalistas. Estamos sempre nos encontrando nos corredores do Grupo Asa Branca. Mas é muito bom ter amigos que fazem isso, que têm esse sorriso no rosto quando estão trabalhando, né? Porque estão fazendo, de fato, arte. Não só por ser teatro, mas por estarem, né, fazendo o que gostam. Wagner Salles conversou com a gente, eu vou liberar ele porque tá as correrias aí, como ele bem falou, dessa coisa de ensaiar, de preparação, de tudo. E quando fiz o convite, Wagner aceitou assim de primeira. Tá vendo como é bom a gente ter amigos nos lugares certos, nos momentos certos? O Wagner tá lá, né, dentro da Cidade Teatro, dentro das muralhas de Nova Jerusalém, e contou pra gente um pouquinho aqui como é que tá essa correria toda com o espetáculo. E com essa ansiedade toda, faço o convite para a turma aí assistir você e mais um bocado de artista que vai estar nessa edição da Paixão. Antes de
encerrar, eu queria dizer do carinho e da admiração que eu tenho para você, Gessé. Jamais eu deixaria de atender o convite seu. Eu sou seu fã desde a época da Rádio CBN. Sempre fui seu fã e agora estou vibrando muito com você no vídeo. Já lhe disse isso, que a câmera lhe adora e você pratica hoje o novo jornalismo, que é o jornalismo olho no olho, o jornalismo que fala a verdade, o jornalismo que é simpático, que chega trazendo emoção e razão quando fala sobre uma notícia e não apenas reportar. Reportar por reportar, até o chat GPT faz hoje em dia. Mas a diferença entre o GPT e a IA é o nosso coração. E você faz seu trabalho com muito coração e com muita competência. E sobre o espetáculo da Paixão de Cristo, a gente está esperando todo mundo aqui a partir de sábado. Os portões abrem às 4 horas da tarde. Ingresso à venda no site, em tantos quiosques espalhados por todo o Nordeste. Em Caruaru tem um monte por aí. Então venham nos assistir, porque existe um slogan que a gente usa muito e adora dizer: essa história ninguém conta melhor que a gente. De forma alguma, não conta de jeito nenhum. E a gente tem um cenário belíssimo, com grandes artistas assim como Wagner. Quero dizer que a recíproca é verdadeira, viu, meu amigo? Gosto demais do teu trabalho, admiro muito e sou feliz por trabalhar com pessoas assim, né? Com essa alegria toda, com essa boa energia. Eu não vou te desejar sucesso, porque sucesso o espetáculo já é junto com todos vocês. Eu vou desejar que a temporada seja maravilhosa, que o público se encante mais uma vez, se emocione com esse espetáculo maravilhoso. A maior história do mundo contada por nós. Sabe o que você pode desejar? Merda, né, gente? Sabe o que é merda? Antes de encerrar, um pontinho histórico. Quando os teatros eles faziam muito sucesso, as carruagens elas paravam e os animais defecavam na frente dos teatros. E quando as pessoas saíam, tinha muita merda. Então, era o sucesso do espetáculo, né? Na época do século XVIII e XVII. Então, a gente adotou isso, né? Merda para você no teatro. Não pode desejar merda, meu amigo, porque a gente vai adorar. É nosso grande evoé. Um abraço para você. Valeu, Wagner. Obrigado ao pessoal que participou aqui, mandou mensagem, né? Participou aqui da nossa live. Enfim, valeu. Então, Bastidores da Paixão 2025. Lembrando, começa no próximo sábado, vai até o outro domingo. Wagner vai estar aí nos encantando com 5 personagens somente. Daqui a pouco ele toma conta dessa paixão toda. Wagner, beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.